falar sobre obra e hoje eu quero falar sobre orçamento, o valor disso tudo aí. Como será que a gente pode melhorar ou acompanhar ou ter menos surpresas ao final da obra, né? O nome disso chama orçamento. E hoje eu estou aqui para conversar com Aldo Doria e Lúcio Félix, que são engenheiros e vão falar para a gente sobre a importância e como é que a gente pode conviver com esse orçamento, com esse elemento que às vezes as pessoas não reconhecem, né? Mas que para mim, sem ele não tem obra. O que você me diz sobre isso? Olha, a preocupação com custo é enorme e tem que anteceder a obra. Sim. É necessário ter um orçamento, um acompanhamento e depois um fechamento. Sim. Isso parece óbvio, mas isso nem sempre é feito. O que eu mais vejo, e isso é muito comum em obras pequenas, são orçamentos muito empíricos, orçamentos feitos por reais por metro quadrado ou por comparação com outras obras. E aí você tem uma imprecisão que poderia ser mitigada se quem orçar a obra utilizar boas práticas. E o que são as boas práticas? É trabalhar com composição de custo, é trabalhar com cotação de insumos, é trabalhar com noções realistas de produtividade, Sim. porque assim você consegue estimar com mais certeza o custo da mão de obra. Então o orçamento segue uma receita. Tá? Senão Agora, ele vira estimativa, né? Exatamente. Uma coisa é estimativa, outra coisa é orçamento. Sim. Isso, na estrada, a primeira coisa que se faz é uma estimativa. Aí você pode fazer pelo CUB, ou reais por metro quadrado de um catálogo, ou de números que você tira de bancos de dados aí, públicos perfeito. Ou comerciais. Que Mas te dá isso aí, norteador. Exato, Pronto. Isso é uma referência. Certo. Tá? Agora, cada obra tem suas especificidades. Sim. E isso tem a ver com as especificações técnicas, com os materiais que estão sendo especificados, com o terreno, com a qualidade da mão de obra que você tem no local e com o grau de desenvolvimento dos projetos. Sim. Porque sem dispor dos projetos, é impossível ter uma precisão no orçamento. Então, primeiro vem a estimativa. Então, se você me perguntar quanto custa uma casa na Praia do Forte, em 15 segundos eu lhe respondo. Qual é a área que você quer? 400 metros quadrados. Vamos multiplicar aqui por X. Cheguei. Mas isso é orçamento? Não. Tá, isso é uma ordem de grandeza. Para fazer o orçamento, eu preciso ter quantitativos. Sim. Eu preciso saber, aí vem uma questão, eu queria que Lúcio explicasse isso aí, que é a questão do escopo, né, Lúcio? O escopo é muito importante. Se você não tem o projeto, você não tem o orçamento. Não pode Você tem uma ideia. Aliás, antes de passar a palavra a Lúcio, eu queria dar uma dica a você. Toda vez que você apresentar um orçamento, deixe registrado quais foram os elementos que você recebeu, quais foram os projetos. Mas não é dizer assim, recebi os projetos arquitetônicos. Não, bote prancha por prancha. Porque isso muda, né, Mila? Claro. Isso é alterado toda hora. Então, diga, esse meu orçamento é com base nesses critérios e nessas premissas. Pranchas. Até Perfeito. porque, muitas vezes, o cliente fica sem dinheiro e o prazo da obra aumenta. Então, aí, nesse caso, às vezes não aumenta o custo dos materiais, mas o custo da equipe indireta, né, de engenheiro, de mestre, de vigia, isso também aumenta. Então todos esses elementos têm que estar bem caracterizados. Mas Lúcio, eu não sou entrevistador não, mas já estou jogando uma pergunta para você, viu, Pode Mila? jogar. Não é querendo dar bypass em você não. Já virei para olhar aqui e esperar a resposta. Já tô esperando. É porque eu fico empolgado aqui. Muito E essa bem. questão do escopo aí, Lúcio, você já deve ter visto. Ele isso quer aí saber na se eu li os livros dele. Tô vendo Eu li. Não, o escopo é muito importante, porque você de posse do projeto, da prancha, como ele falou, você começa a especificar aquilo ali, o material, você começa a tirar a dúvida com o cliente. E eu gosto muito do orçamento quando a gente vê a curva ABC, né? Porque a gente começa a focar no que realmente interessa, no A, no B, e dá menos importância, vamos dizer, não deixa de dar importância, mas a importância é menor, porque você não vai ficar cotando prego,
né? Você vai cotar mais aqueles materiais, então você precisa de 3 orçamentos para certas coisas, para outras um orçamento, uma ligação, você já pega o número. Tá, isso é legal você tá falando. Eu ia perguntar isso aqui agora, na verdade para os dois. Até que nível de detalhamento você tem no orçamento? Você falou prego, X pregos você vai precisar, é um nível de detalhamento que não cabe em um orçamento, ou cabe? Olha, eu penso o seguinte, para grandes obras, se você pegar uma obra aí de uma usina hidrelétrica, em que a construtora vai fazer tudo, ela chega a gerar uma curva que tem todos os insumos. Você chega até a estopa, arame, prego, arruela, o que for. Agora, que deveria ser, na verdade, para você esses insumos menores, se ele errar a cotação, não mexe o ponteiro. Agora, se ele errar no cimento que está lá em cima, isso aí tem a noção de curva ABC. A são aqueles insumos que mais impactam no custo da obra, B é ali os intermediários, e tem uma grande massa de insumos que pouco representam no todo. Agora, se a construtora ou o construtor, pessoa física, vai contratar subempreiteiros, vai contratar empresas, nesse caso, talvez não precise, porque aí o ônus de fazer isso é do empreiteiro. Mas essa cotação tem que estar casada com o projeto. Tá? Esse também é um problema que eu vejo de muita gente quando vai fazer cotação, é ter uma dificuldade de equalizar. Então, o esforço. Não, equalizar as propostas. As propostas, tá. Então, por exemplo, eu vou fazer um serviço aqui de forro. Pronto. Aí um me dá 100, o outro me dá 200 e o outro 150. Qual é o preço certo? Eu vou no 100, não é? Mas às vezes a proposta tem lá embaixo, exclui-se daqui o pagamento do ICMS, o frete da fábrica, que é em Vitória da Conquista, até Salvador. Exclui-se a descarga na porta da obra. Não está incluída a diferença de ICMS se vier de outro estado. Quando você colocar tudo, passa de 200. Passa dos 200. E isso eu vejo muita gente, por falta de informação ou por falta de traquejo, passando batido nisso aí. Essa etapa de equalização das propostas é importantíssima. É importantíssima. Uns entregam na obra, o outro diz, não, esse meu preço é lá na minha fábrica. FOB. Você tem que somar o carreto e o seguro. O outro diz, não, o meu eu entrego aí como se fosse uma pizza. Eu entrego na sua obra, é só você. Aí um entrega pintado, o outro não entrega pintado. Né? Um retira o entulho, ou sei lá, o outro deixa o entulho. Então é importante também fazer essa equalização, porque as surpresas são muitas. São muitas. Então, na verdade, quando a gente pega um orçamento, quanto mais detalhado você tiver, menos problema você vai ter na sua obra, né? No resultado final de sua obra, mais ele fica coerente, porque a gente vive vendo assim, orçamento que inicialmente ele era 100, quando chega no final da obra ele é 500, então assim 5 vezes mais. E aí eu te pergunto, o que faz mais, o que causa mais erro nesses orçamentos, né? O que a pessoa tem que ter mais cuidado para não ter tanta disparidade? Isso eu posso lhe dizer o seguinte, eu vou dividir essas causas em 2 famílias. Causas internas à obra e causas externas à obra. Perfeito. Vou começar pela externa. E a principal causa é o cliente. A contratante. A contratante que fica mudando o projeto. Fica mudando dimensão, fica mudando material, fica mudando acabamento, aí tem, às vezes, muda muito em cima da hora, tem algum retrabalho. Então esse aí é um erro que o construtor não tem muito o que fazer. A não ser bater o martelo e dizer, você não pode mais mudar o projeto. Mas o contratante fica fazendo isso. Mudar o projeto, parabiliza tudo e refaz o orçamento. Exatamente. Tem que ter essa disciplina. Tem que ter essa disciplina. Isso se chama gestão da mudança. Mudou, vamos refazer.
E aí, aquele orçamento feito originalmente, você tem que, nessa hora, repactuar. Se deixar para o final, vai ser difícil de receber. É verdade. E a segunda família? A segunda família então, tem a ver com a habilidade de quem está construindo. Sim. Então, isso tem a ver com gestão de mão de obra, Sim. tem que saber pedir o material. Entrega, né? prazo, né? Prazo, controlar a produtividade, montar um cronograma para não deixar a obra se espichar. Passa pelo planejamento, né? Olha, orçamento e planejamento são irmãos siameses. Tá casado, ligado, porque né? se você Tá mexe em casado, um, o o outro outro também automaticamente mexe, é afetado, entendeu? afetado, Então, assim, você está falando uma coisa super importante aí, e é um problema que a gente vê recorrente em todos os vamos dizer assim, de tamanhos, todas as escalas todos os de portes. obra, né? Tanto de uma reforma do seu quarto até uma reforma de uma hidrelétrica, como você falou. E aí, todo mundo passa por uma falta de planejamento e de orçamento detalhado, né? Então, a dica que a gente coloca aqui, que você já falou algumas vezes aí, mas assim, sendo clara, gente, quer fazer uma obra, pega os projetos, define tudo que tem que definir junto com o arquiteto, certo? Não vai ter mudança, bater o martelo. Quanto mais cedo fizer, melhor. Perfeito. Quanto mais cedo definir tudo, bate o martelo, não tem mais mudança em projeto, daí em diante, vai para o planejamento da obra e, assim, orçamento e planejamento da obra, né? Tem que seguir esse processo. Né? Correto. Tem uma outra fonte de erro. Aí não é bem fonte de erro, é mais um problema de gestão, que é o seguinte, é controlar a obra como um caixa único. Então vamos dizer, eu tenho R$1 milhão para fazer essa obra. Que pode ser uma ampliação de uma escola, pode ser a construção de uma casa, pode ser a construção de uma igreja, pode ser a ampliação de uma reforma num hotel, uma fachada de um conjunto habitacional. Vamos dizer que você tem orçado por R$1 milhão, você é o construtor ou quem está gerenciando aquela obra. Não adianta ficar controlando, eu já gastei quanto? 622 mil, pô, beleza. Porque você só vai saber se estourou na última semana, não é verdade? Você tem que trabalhar com o que a gente chama de centros de custo. Então, se você orçou que a estrutura, concreto, forma, aço, é 200 mil, que pintura é 50 mil, que tal piso é 200 mil, você tem que usar essas caixinhas para você controlar o custo dentro dessas caixinhas. Perfeito. Porque assim eu digo, pô, a estrutura que ia custar 300, eu estou vendo aqui, vai estourar. Mais facilmente eu consigo ver se eu vou estourar. É isso. Aí, pô, eu vou estourar 10 mil. mil. Você tem que compensar ela em outro lugar. Então você começa a fazer essas compensações. Exatamente. Não Perfeito. gerir a obra como uma conta total, única. É esse espírito E olha, isso não é tão difícil de fazer. Não. Meu pai constrói casa, faz isso com papel milimetrado, lápis, borracha. Sabe aquele lápis com a borracha na cabeça? Sim. E papel milimetrado. Dá certo? Não precisa Dá. de nenhuma... Porque é nenhuma previsibilidade. Não precisa comprar programa de $5 mil. Não, isso é método, né, gente? É isso. É um método de organização mesmo, né? Exato. E falando de organização, Lúcio aí que mexe com esse tipo de já tem a coisa de operacionalização disso em obra. Isso. Essa comunicação, essa gestão à vista. É importante. A tecnologia está muito... para ajudar, né? A tecnologia desde o Excel, né? Desde o avanço, né? Que a gente vem do papel antes, como seu pai passou pelo Excel, e agora temos o BIM. E né, nesse guarda-chuva do BIM nós temos várias tecnologias que nos ajudam a comparar o que está sendo executado com o que foi planejado. E o próprio programa já consegue nos avisar. Isso que o Aldo está falando. Sim, se você olha, saiu você está saindo aqui, se ligue. Por família de serviço, por família, não a obra e como não todo. a obra toda. Porque R$1 milhão você só vai chegar perto depois de meses. Isso. Né? Agora, se você sabe, por limpeza e movimento de terra aqui, eu tinha orçado 100 mil. Pô, já paguei 100 mil só de caminhão tirando terra. Então, já está coisa errada. Quanto orçar 50 aí, rapaz? No planejamento, né? Aí volta pro planejamento, né? Eu planejei quanto, né? Gente, assim, obra nada mais é do que uma gestão, né, de como a gente tem que fazer, na verdade, na vida inteira da gente, né? Em toda a nossa vida, tudo que a gente faz, a gente tem que vir com né, um pedacinho
a cada dia para chegar no todo. Você tem a visão do todo e vem ajustando o rumo, né? Exato. É uma navegação. É. Você vem ajustando esse rumo E a quem cada se adapta caminho. a fazer obra dessa maneira, não consegue mais fazer de outra maneira. forma. Porque perde como é que eu digo? A sensibilidade A mesmo. palavra é essa, perde a sensibilidade. Né? Aham. Porque fica de uma maneira mais intuitiva e menos científica. Exatamente. Gente, um assunto assim realmente enorme, obra, e todos nós passamos por isso, né? Não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas tem uma obra que passou em sua casa, alguma coisa que você já contratou. Então, assim, para e quando pensar em contratar uma obra, para e conversa primeiro sobre o projeto, depois conversa com os engenheiros, né, que você vai contratar, sobre essa gestão e esse planejamento, porque só assim que você vai chegar no final da obra feliz, porque a obra pode ser uma dor de cabeça enorme, né? Então, enfim, esse é um assunto enorme, a gente vai trazer bastante desse assunto de obra aqui para vocês, então agradeço muito a presença de Lúcio e de Aldo. Obrigado, Aldo. Obrigado, gostei demais. Obrigada, então fica com a gente, casa comigo que a gente está aqui sempre com você.